Freak, no corpo de um assassino, é uma comédia de terror lançada em 2020, que mistura elementos de slasher com troca de corpos. O longa foi dirigido por Christopher Landon, o mesmo diretor de A Morte Te Dá Parabéns 1 e 2. Na época do lançamento, o filme não chamou tanta atenção, muito por conta de ter chegado durante a pandemia, quando vários cinemas ainda enfrentavam dificuldades, mas aos poucos acabou conquistando seu público. A premissa é simples e ao mesmo tempo absurda da melhor maneira possível. Imagina a história de Sexta-feira Muito Louca, onde duas pessoas trocam de corpo. Agora substitua a mãe e a filha por uma adolescente tímida do ensino médio e um serial killer gigantesco. Pronto, você tem Freak. O resultado é uma mistura de humor, violência e situações constrangedoras que consegue brincar tanto com os clichês das comédias adolescentes quanto com dos filmes slasher. E o mais interessante é que o filme não tenta esconder sua inspiração. Ele abraça completamente a ideia absurda e se diverte com ela do começo ao fim. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se for novo e também de hypar o vídeo se essa opção aparecer para você. Em que esse vídeo foi patrocinado pelo inscrito Francisco. E para quem quiser patrocinar um vídeo, vou deixar o Pix no comentário fixado para você poder deixar seu pedido. Ok? Agora sem mais enrolação, vamos prosseguir. O filme começa já no melhor estilo slasher clássico. Um grupo de adolescentes estão reunidos em uma mansão discutindo a lenda urbana do açougueiro de Blissfield, um assassino em série que aterroriza a cidade. O problema é que, diferente de outras lendas urbanas, essa é bem real. Pouco tempo depois, o açougueiro invade a casa e faz aquilo que todo assassino mascarado faz em filmes do tipo: transforma os adolescentes em estatística. Após o massacre, ele rouba uma antiga adaga mística chamada Ladola e desaparece. E então, no dia seguinte, conhecemos Millie, uma estudante tímida, insegura, constantemente alvo de bullying, em que ela mora com a mãe e a irmã mais velha, que é policial, e tenta sobreviver ao ensino médio sem chamar atenção. Mas depois do jogo de futebol da escola, Millie fica esperando uma carona em um estacionamento vazio, é então que o açougueiro aparece. Ele a ataca e a esfaqueia com Ladola. Só que antes de conseguir terminar o serviço, a irmã surge e o obriga a fugir. Mas na manhã seguinte, acontece o que realmente dá identidade ao filme. A Millie acorda no corpo do açougueiro e o açougueiro acorda no corpo dela. A partir daí, o filme se diverte bastante com a situação. O açougueiro rapidamente percebe que ninguém suspeita de uma garota adolescente aparentemente inocente. Então, ele aproveita para continuar seus assassinatos. E o melhor é que várias das vítimas são justamente pessoas que tornavam a vida de Millie um inferno. Tem o valentão, professor babaca, atletas idiotas, todo mundo entra na lista. Uma das mortes mais criativas acontece quando uma das garotas que praticava bullying acaba presa e tendo o corpo congelado. E outra marcante envolve uma serra de mesa. Enquanto isso, Millie precisa convencer seus melhores amigos, Josh e Nila, de que ela realmente está presa dentro de um corpo de um assassino. O que não é uma tarefa fácil, porque imagine alguém vestido igual um serial killer gigante dizendo: "Oi gente, sou eu." Mas felizmente eles acreditam nela. Talvez rápido demais. Engraçado é a piada de que o amigo é gay e a amiga é negra, e que seriam as primeiras vítimas em um filme de terror. Então os três começam a pesquisar sobre a adaga e descobrem que existe um prazo. Se a Millie não esfaquear o açougueiro com Ladola antes da meia-noite, a troca de corpos será permanente. Enquanto isso, o açougueiro começa a usar a aparência de Millie para se aproximar de Booker, o garoto por quem ela é apaixonada, o que gera várias situações engraçadas e desconfortáveis, principalmente porque ninguém percebe que um adolescente virou uma psicopata homicida da noite para o dia. E conforme a meia-noite se aproxima, todos acabam indo parar em um antigo moinho, onde o açougueiro faz a festa. E é aí que o filme vira uma mistura completa de comédia adolescente, slasher e fantasia sobrenatural. Tem perseguição, assassinato, romance, com a maior parte é a Millie no corpo dele, se aproximando do Booker, que descobre a verdade, que ela está dentro do corpo de um assassino, e os dois então começam a se aproximar e rolar um romance. Mas tudo é feito de um jeito mais cômico, por causa da aparência dela. E depois disso, acontece o confronto final. A Millie consegue atingir o açougueiro com a adaga, e os dois finalmente retornam aos corpos corretos, e o assassino aparentemente morre com disparos da polícia. Só que pouco depois, descobrimos que sobreviveu e invade a casa de Millie
para uma última tentativa de assassinato, mas dessa vez ela não é mais a garota insegura do início do filme. Após uma luta envolvendo sua mãe e sua irmã, Millie finalmente derrota o assassino, empalando o sujeito com um pedaço de mesa quebrada. E assim termina Freaky. Então, no fim das contas, Freaky, no corpo de um assassino, é uma boa surpresa divertida. A premissa parece absurda quando você escuta pela primeira vez, mas o filme consegue fazer uma mistura de slasher com comédia funcionar bem. Inclusive, acho que essa combinação de terror e humor funciona melhor aqui do que em A Morte Te Dá Parabéns, porque o filme entende exatamente o quão ridícula é sua própria ideia e abraça isso sem vergonha. As piadas envolvendo os clichês dos slashers funcionam bem. O roteiro claramente conhece o gênero e se diverte brincando com várias de suas convenções, sem cair completamente em uma paródia. Ele consegue rir dos clichês, ao mesmo tempo que ainda funciona como um filme de terror. E quando o assunto é violência, o filme também entrega isso. As mortes são criativas, exageradas e contam com bons efeitos práticos. Não chega ao nível de gore extremo de alguns slashers independentes, tipo Terrifier, mas existe sangue suficiente para agradar quem gosta desse lado mais brutal do gênero. Outro grande acerto está no elenco. Vince Vaughn surpreende bastante. Ele consegue vender as duas versões do personagem. Quando está interpretando o açougueiro, transmite aquela presença física intimidadora, típica dos assassinos slasher. Você realmente acredita que ele pode atravessar uma parede para te matar, mas quando acontece a troca de corpos, ele muda completamente. Os trejeitos, a linguagem corporal, as expressões faciais, tudo passa a sensação de um adolescente preso dentro de um homem de quase 2 metros de altura. E várias das cenas mais engraçadas do filme existem justamente por causa dessa situação. Já Kathryn Newton também faz um ótimo trabalho. Ela convence tanto como a típica Final Girl insegura do começo da história, quanto como a versão da Millie possuída pelo espírito do açougueiro. Quando ocorre a troca de corpos, sua postura muda completamente, ficando mais fria, confiante e ameaçadora. Mas claro que o filme não é perfeito, algumas piadas não funcionam tão bem quanto outras, e certos momentos parecem depender demais do humor adolescente típico desse tipo de produção. Também acho que o final poderia ter sido melhor. Depois de toda a construção da história, a resolução acaba acontecendo de forma bem rápida, quase como se o filme estivesse com pressa para acabar. Mas tirando isso, se você gosta de slashers, comédias de terror e filmes que não tem medo de abraçar uma ideia completamente maluca, Freaky, no corpo de um assassino, é uma recomendação fácil. E dou então a ele a nota 7. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram Freaky, no corpo de um assassino e o que acham dele. Até o próximo e tchau!